foram à guerra Eliabe, primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Davi era o mais moço. E os 3 maiores seguiram a Saul, mas Davi ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, apresentou-se por 40 dias. Disse então Jessé a Davi seu filho: toma agora para teus irmãos uma refa deste grão tostado e esses 10 pães, e corre e leva-los a levá-los ao arraial a teus irmãos. Leva também esses 10 queijos, era mineiro, o povo lá era mineiro, ao seu comandante de 1000, e verás como passam teus irmãos e trarás notícias dele. Amém. Feche seus olhos aí. Amém. Senhor, no nome de Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade de eu pregar a tua palavra mais uma vez, porque a tua palavra é eterna e esses teus filhos nunca mais se esquecerão da tua palavra. Então, Espírito Santo, traz a revelação a mim e a eles também que estarão ouvindo, porque nós queremos sair daqui melhores do que entramos, mais sábios, mais decididos, mais fortes, porque para isso o Senhor nos chamou, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Queridos, vejam bem, vamos falar um pouquinho acerca de Davi, porque havia uma afronta naqueles tempos, que acerca de Golias, os filisteus, não era bem Golias, eram os filisteus, porque sempre, queridos, nós teremos afronta, faz parte. As pancadas da vida te tornam mais fortes. Não fique assustado com os desafios que você tem, porque se você souber aproveitar, vai te tornar mais forte. E Davi, naquela época, os filisteus estavam prontos a tomar Israel. Os filisteus, que eram outro povo, estavam prontos. Eles declararam guerra contra Israel e disse: se nós vencermos vocês, vocês se tornam os nossos escravos, e se vocês nos vencerem, nós nos tornamos escravos de vocês. Mas o que eles faziam? Eles colocavam para gritar contra o povo Golias, o homem maior que tinha, um gigante. Então a Bíblia fala desses homens grandes que eram tidos como gigantes. Não é que eles eram assim gigantes, né? Mas eles eram assim um dobro, tipo assim, do Diogo. Não era gigante, só era assim o dobro do Diogo. Né? Assim, bem avantajado, né? Então homens realmente grandes, muito grandes. Então o que aconteceu? Eles colocavam justamente a arma mais forte que eles tinham para amedrontar. Por que não colocavam um homem comum? Não, eles tinham que amedrontar. E ficava aquela pressão psicológica na cabeça do povo. Eles já têm medo, nós não vamos conseguir. Nós não vamos conseguir, é isso que eles pensavam. E ficava 40 dias atormentando a cabeça deles. Aí eu falo para vocês, quando a afronta vem para você um dia, você acredita até que vai conseguir. 2 dias, a sua força começa a ficar menor. 3, 4, 5. Quanto mais se intensifica a sua luta, mais frouxo e fraco você fica. Você começa a perder a sua esperança. Você começa a achar que não vai acontecer. Mas aí Deus permitiu que Davi fosse lá num dia só. Ele não estava lá 40 dias ouvindo aquele cara falar no ouvido dele. Ele foi lá e falou assim: quê? Ele viu a afronta, na hora da afronta. De repente, os outros dias que ele foi, ele não tinha contemplado a afronta. Ele via, porque, veja bem, o pai dele falou para ele poder ir. Mas já eram 40 dias, será que ele foi um dia só? Levar lanche para os irmãos? Mas teve esse dia preparado por Deus que ele ouviu. Ele falou para ele: quem é esse cara aí? E aí eu falo: fica quieto, amigo. Não, gente, esse cara aí está afrontando a gente. Ninguém vai contra ele. Fica quieto, Davi, porque Davi era o irmão mais novo dos 3 mais velhos. Vejam bem, a Bíblia fala que Davi era 8. Fala dos 3 mais velhos. Davi, vamos dizer que era 4. E os outros 4? Cadê os outros 4 irmãos de Davi? Que a Bíblia nem fala. Pelo menos fala dos 3 mais velhos frouxos. E fala de Davi, que foi lá levar queijo e pão para os seus irmãos. Mas cadê os outros 4? Que nem falam deles. Querido, por que eu falei para vocês pensarem sobre isso? Porque
Porque muitos estão passando a sua história aqui na terra. E tem gente que ninguém nem lembra que passou aqui. Não marca a história. Simplesmente passou. Você não fez nada. Aí você fala assim, mas o que eu tenho que fazer, pastor? O primeiro lugar que você deve começar a fazer é dentro da tua casa. Eu sei que nós queremos ganhar o Brasil, queremos ganhar o mundo para Jesus, queremos revolucionar. Eu sei. Mas começar dentro da nossa casa, o que a gente faz? A primeira revolução? Não, a primeira revolução tem que ser na nossa vida. A primeira revolução tem que acontecer aqui dentro. Depois na nossa casa, depois nós vamos estendendo essa revolução, esse inconformismo. Davi, a história indica que Davi era um filho bastardo. O que era filho bastardo? Foi um filho que o pai de Davi teve fora do casamento. Então Davi era um rejeitado. Ele era rejeitado pelos irmãos. Sabe aquele... Eu não sei se essa pode ser a sua história. Mas de repente, você é um filho que foi fora do casamento. De repente sua mãe foi mãe solteira. Ah, gente, isso não existe hoje. Isso não são pecados dos nossos dias, nem problemáticas para o nosso dia. Quando seus pais estavam aí, há muitos aqui, como eu falei, eu posso ser sua mãe. Então, você não fichinha. Então o que acontece? De repente você é fruto de uma mãe solteira. E cadê o seu pai? Nem olhou na tua cara. Muitos foram frutos de um relacionamento, de um casamento, e o pai também deixou. Só que no caso de Davi, eu não sei o que aconteceu com a mãe dele, mas quem criava ele era o pai. Era o pai que criava ele, e ele era rejeitado pelos irmãos. E tudo a história diz, não a Bíblia, diz que tudo indica que Davi era o único que não era filho do pai e da mãe. Então ele era um rejeitado, ele era um diferente. De repente, eu não sei qual que é a sua história, mas de repente você é um diferente dentro da sua casa. Coloque esse diferente como você quiser colocar. Mas saiba de uma coisa: Davi, que ficava lá cuidando das ovelhas do pai dele, sozinho. A Bíblia não fala que os irmãos estavam com ele. Porque na hora que as aflições vinham, não fala que ele chamou pelos irmãos quando ele enfrentou o urso, não fala que ele chamou pelos irmãos quando enfrentou o leão, não falou que ele chamou pelo pai e pelos irmãos quando aconteceu esses desafios. Ele estava sozinho. E ele enfrentou sozinho. Sabe por quê? Porque a vida de Davi era sozinho. Mas no entanto, ele tinha mais lá 7 irmãos. 7 ou 8? Quanto estava aí? 8, né? Ele tinha, mas no entanto ele era sozinho. Davi era um rejeitado. Davi tinha tudo para não dar certo. Davi, se Davi tivesse nascido nos dias de hoje, provavelmente, eu sou mal amado, eu sou mal resolvido, minha família não me ama, eu sou pobre. Queridos, todo mundo tem dificuldade, cada um de um jeito. E eu não sei qual que é a tua. Eu não sei se a sua dificuldade é financeira. Eu não sei se a sua dificuldade é com a sua família. Eu não sei se a sua dificuldade é na área sentimental. Ou então a sua dificuldade é na área emocional. Mas eu vou dizer uma coisa para você: todo mundo tem dificuldade. Todo mundo tem. Para lá, não ser frouxo. Não fica achando o último da fila, não. Porque cada um tem a sua dificuldade. Cada um numa área, mas todo mundo tem. Ninguém nasceu nessa terra assim, de boa. Davi tinha essa dificuldade com ele. E hoje provavelmente ele falaria: eu sou assim por causa disso, eu sou assim por causa daquilo. Vocês viram o pastor pregando fantasticamente. Sexta-feira, quem esteve aqui, levanta a mão. O pastor pregou sobre Absalão. Que pena que os demais não puderam ouvir. Que pena. Mas foi uma palavra fantástica que o pastor trouxe sobre Absalão. Caramba, Absalão era filho do rei. Será que esse menino tinha falta de alguma coisa? Te garanto que o problema, Absalão era um príncipe, mas era um frustrado. Sabe por quê? Porque ele
ele tinha dinheiro, mas ele não tinha um pai. Ele não tinha um pai. E ele queria muito a presença desse pai. Ele queria muito a atenção desse pai. Cada um com seus problemas. Mas Absalão, ele só queria a atenção do pai. E o pai estava preocupado em ser rei e salvar Israel. Ó, pequeno problema do pai, né? O pai tinha que fazer. Ele só tinha que comandar o povo. Mas não importa. Davi, eu quero que você entenda uma coisa, queridos. Falando então de avivamento, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Foi um grande homem de Deus. De Deus. E ainda assim, foi um péssimo pai. E perdeu toda a sua casa. Davi, nos seus últimos dias, Davi morreu frustrado. Não foi isso que Deus escreveu para ele. Mas ele morreu frustrado. Velho, veio tanta tragédia dentro da sua casa, por conta dele mesmo, foi ele mesmo que provocou, por causa dos seus erros da juventude. Ele colheu no decorrer da sua vida. E ele morreu velho, um rei, porém frustrado. E era um homem de Deus. Grande homem de Deus. E um péssimo pai. Você pode ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, e no entanto, um péssimo filho. Você pode ser um péssimo filho, mas no entanto tem um coração adorador. Você pode. Ninguém está falando que você não ama a Deus. Mas Davi era um péssimo pai, no entanto, um grande adorador. E foi péssima referência para sua família. Mas nem as mulheres que ele tinha amavam ele direito. Mical. Olha, a Mical, Abigail, um monte de mulher, um monte de dinheiro, um monte de posição, chamado por Deus e frustrado, porque não sabia tomar decisões corretas. Tem coisas que, se você buscar a Deus, Deus vai te direcionar. Mas tem coisas que eu vou te falar uma coisa: ainda que você seja um grande homem de Deus, ainda que você seja uma grande mulher de Deus, você queira servir ao Senhor, mas eu não quero, em nome de Jesus, que você morra frustrado, querido. Eu não quero que você morra frustrado, porque aquilo que você fizer agora vai refletir lá na frente. E tem coisa que não vai ter conserto. Aí parece que a mãezona aqui, a careta, fica com esses papos velhos. Tá entendendo? Ai, pastor, você fala uma coisa que é minha mãe, então não é sua mãe falando, dá pra você me ouvir? Não é sua mãe falando. Nessa caminhada eu tenho visto tanta coisa. Eu tenho visto tantos homens e mulheres de Deus com tanto potencial, morrendo frustrado, morrendo em todos os aspectos, morrendo na pele e morrendo mesmo, como vida com Deus, porque não aprenderam a tomar decisões, coisas que vão refletir na sua vida. Tá bom, queridos, eu sei que o céu está para nós, tá bom, para alguns, né? Nem todos vão, mas eu estou na fita, eu vou. Eu estou lá, tá bom? Seja bem-vindo, vamos fazer uma festa lá no céu, as boas, vai tomar uma bodó lá, eletrônica. As bodas vai ser o máximo. Então seja bem-vindo, vai estar comigo lá, tá bom? Agora, nem todos vão, né? Mas eu estarei lá em nome de Jesus. Estou lutando para chegar lá. Tamo junto, tá bom? Vou te procurar nas bodas. E aí, Babi? Chegou, Babi, é isso aí. Vamos lá. Vamos rodar a noite lá, já que não tem noite, né? Vamos aqui, eita Deus, vai ser um negócio muito bom. Então, nem todos vão. E aí eu fico pensando o seguinte: mas até aqueles que vão, os que vão. Vamos falar daqueles que vão. Porque Davi foi. Aí você olha para Davi, eu também é um grande homem, né? Mas ele fez tanta besteira na vida dele, tanta decisão errada. O Davi era um burro.
Um grande homem de Deus, adorador e burro. Meu Deus do céu. E ele chorou as decisões que ele tomou errado. Eu falei acerca, fala o povo lá ficar assim meio emocionados assim que. Por que, queridos? Eu estou falando isso para vocês, porque vocês são a geração do avivamento e a gente fala aleluia, amém. Ó, tá bom, é a geração do avivamento. Mas o que o avivamento vai trazer para a tua vida? Se você não souber fazer escolhas agora. O fato de você servir a Deus, estar na igreja, isso é muito bom, mas não é tudo. Ou você tem realmente, ouve ao Senhor, ou você vai morrer frustrado. E olha, pior do que morrer frustrado lá fora é morrer frustrado dentro da igreja, gente. Não dá. Não dá, eu não me conformo, porque você teve a oportunidade de ouvir a Deus. E se deu errado é porque você não ouviu. Ele não vai te jogar no buraco. Mas a gente vai fazendo aquilo que quer e Deus vai tentando nos mostrar e a gente vai fazendo. Quando eu falo acerca da geração do avivamento, eu fico preocupado, porque eu não quero vendo vocês sofrendo lá na frente com frustrações. Aí você fala, pastor, o que pode ser uma frustração? Talvez como Davi, que aos nossos olhos foi um homem bem sucedido. Foi mesmo, aparentemente bem sucedido. Pessoalmente ele não foi bem sucedido. E a culpa não foi de Deus. Deus não impediu dele de ir para a cama com Betseba. Deus deixou. Você podia achar que Deus podia ter mandado um anjo, impedido. Deus não vai impedir que você vá para a cama com ninguém. Se você quiser ir para a cama com quem você quiser, Deus vai deixar. Não fique esperando uma intervenção divina, porque não vai ter. Aquilo que você quiser fazer, Deus vai deixar você fazer. Deus não impediu que Davi matasse Urias. Deus podia ter dado livramento para Urias. E Deus não deu. E deixou acontecer. E tem mais. Quando Davi, porque Davi não matou, Davi armou o negócio. Davi não foi lá e enfiou a espada em Urias. De jeito nenhum. Davi armou um esquema. Ele armou um esquema. E isso é maquinar o mal. Tem coisas que vai acontecer na tua vida como jovem, que não vai ficar exposto diante do povo. A pastora não vai saber. Ninguém vai saber. Mas Deus sonda o coração, querido. Deus não vai julgar somente aquilo que você faz, mas aquilo que você pensa. Como você articulou. E por conta do que Davi fez, Deus deixou Davi matar Urias. O plano de Davi deu certo. Sabe? E eu lamento tanto. Porque a desgraça entrou na vida de Davi e ele continuava sendo um homem de Deus. E Deus não lhe poupou. O perdoou. Mas ele pagou as consequências. Vocês estão me entendendo? Amém ou não amém? Amém. Você não precisa pagar a consequência de nada. Só que o fato de Deus te perdoar não quer dizer que você vai ficar de boa. Deus perdoou a Davi e não deixou Davi de boa. Uai, mas ele não perdoou. Perdoou, vai para o céu. Tu vai pagar o preço. Você vai ver o que você fez. Você vai refletir sobre o que você fez. Você vai refletir. Então, às vezes, esse negócio que Deus perdoa tudo, é verdade que Ele perdoa. Ele perdoa mesmo, para garantir que você vai para o céu. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Amém. Mas dependendo do que for, nós vamos pagar o preço. Vamos pagar. Só para a gente lembrar que a gente não deve ser assim. Aí eu falo, cadê o relógio lá do fundo? Não tem, aleluia, não tem relógio. É de Deus, nada, não para com isso, né? Não. É da Nivalda mesmo. Queridos, a geração do avivamento não se escolhe sobre eu tenho unção, eu sou chamado, por isso a minha vida vai dar tudo certo. Não vai. Não vai. Se você não buscar o Senhor, não vai. Davi pessoalmente, ele foi frustrado. O grande sonho de Davi, entenda, Davi foi rei, Davi foi valente, Davi teve filhos, Davi teve um monte de mulher. Mas o sonho de Davi não se cumpriu. Porque o sonho que Davi tinha de verdade era construir o templo. O que Davi queria o tempo todo era construir o templo. Esse era o sonho de Davi. E Deus falou, por conta das tuas mãos, por causa das tuas mãos, Davi,
E quando ele falou, porque a sua mão derramou sangue inocente, ele ainda estava cobrando o que ele fez com Urias. Caramba, oh Deus, perdoa aí, foi mal. Falou, não, Urias era justo. Você mexeu com quem você não devia. Ah, Davi, você é bom, você é rei, mas você mexeu com quem você não devia. Urias era aqui, ó, do meu coração. Eu deixei você fazer o que você fez. Mas saiba de uma coisa, você derramou sangue inocente. E por causa disso, você não vai realizar o seu sonho. Você não vai construir o templo. E Deus não deixou Davi construir o templo. Mas o grande sonho de Davi era construir o templo. E hoje, o templo é o templo de Salomão. Pena, podia ser o templo de Davi, né? A glória não foi para Davi, foi para Salomão. Mas quem plantou foi Davi. Davi que recolheu o ouro, Davi que fez todo o trabalho, Davi fez tudo. E Salomão é que levou a fama. Davi trabalhou igual um condenado a vida toda dele, quis construir um templo. E agora foi para Salomão, o templo de Salomão. Não foi o templo de Salomão, mas de Davi, fui eu que trabalhei. A glória não foi para Davi, a glória foi para Salomão, que não fez nada. Salomão não fez nada. Tem tantos casos na Bíblia, que quando está escrito na Bíblia essas coisas, é para você poder pensar, refletir. E, vejam bem, e todos esses casos na Bíblia é tudo jovem. Foram poucos os casos na Bíblia que você viu Deus usar na velhice, igual Ana, Eucana, Zacarias, Isabel. São poucos, gente. A maioria, quando Deus falou, Deus chamou, eles tinham em torno de 17 anos. 17 anos, se você passou dos 17, você já está velho. Pastora, você acaba comigo. Eu quero acabar com vocês. Eu quero, amo acabar com vocês. Eu não vou nem falar pra você perguntar pro teu irmão que idade ele tem. Não vou, deixa pra lá. Deixa, eu vou pegar leve, tá bom? Bom? Alivia. Tem misericórdia. Ó, passou dos 17, te prepara. E você passou dos 17, não dá para ficar mais comendo mosca. Né? Quem já passou, quem não puder, quem não passou ainda pode comer um pouquinho de mosca ainda que você tem tempo. Mas quem já passou, se prepara. Porque esse povo foi chamado, o Senhor se apresentou a eles, a maioria deles, José, Davi, Sansão, tudo assim, 15, 17 anos, 15, 17 anos. Eles tinham chance de consagrar as suas vidas ao Senhor. Muitos fizeram isso. Né? Mas Sansão era ungido do ventre. Sansão era um cara, gente. E ele se achava. E ele era escolhido. Mas Sansão morreu frustrado com todo aquele potencial. De repente você fala assim, puxa Senhor, eu só queria ser um pouquinho especial. Deus fala, não, seja normal, porque os especiais, olha o que está acontecendo. E tem muita gente que quer às vezes ser especial, mas tem muitas maneiras de Deus mostrar que você é especial. E nem por isso às vezes você tem que ter uma bela voz, nem por isso você tem que cuspir fogo. Você tem sua maneira de ser especial, que Deus te fez especial da sua maneira de ser. Amém. E Ele vai te conduzir à vitória na sua maneira de ser. Amém. E às vezes as luzes colocadas sobre alguns, em vez de fazê-los enxergar, os cegam. Tem pessoas que eu fico preocupada quando começa muito cedo, porque eu fico com medo se vai conseguir até o final da caminhada e da pegada, se vai ficar. Eu fico, Deus de poder, vai acontecer tanta coisa. Será que você vai conseguir? E é mais ou menos o caso que eu penso em vocês quando eu falo dessa geração. Que eu olho para vocês com um desafio, eu falo, vocês vão conseguir. Eu de verdade eu olho para vocês e fico assim, vocês vão conseguir? Amém. Porque os desafios serão muitos. Não é porque você é ungido, separado, que vai ser moleza para você. Por sinal, pode ser até pior. E aí, você vai conseguir? Que bom, eu quero realmente que o mundo espiritual escute isso. A geração do avivamento
Por que eu falei para você que precisa de um posicionamento? E eu tenho dito para vocês que o desafio de vocês não é os desafios da minha época. O desafio de vocês é maior. Para mim maior, eu acho que é maior. Porque ao mesmo tempo que as pessoas, você vê que as pessoas têm sede de Deus, mas você vê também as pessoas fazendo muitas coisas por moda. Nem todos aqueles que estão servindo a Deus servem de verdade. É conveniente. Virou moda. E aí é ruim, porque cai no descrédito. Se você prestar atenção na história dos avivamentos da Bíblia não, a história dos avivamentos aconteceu sempre assim. Veio igual lá no Pentecoste, um vento forte, impetuoso, encheu a casa e banana. Gente, acontecia um grande avivamento e depois um grande esfriamento. Depois de vocês vai vir um grande esfriamento. Sempre foi assim. Vinha um grande avivamento e depois um grande esfriamento. E eu estou percebendo que o clima está de um grande avivamento. Mas aqueles que não pegarem a onda do grande avivamento, eles vão pegar a onda do grande esfriamento. E eu falo que o grande esfriamento vai ser depois do arrebatamento da igreja. É por isso que não vai ter um grande esfriamento depois do avivamento. Então na hora do esfriamento eu não vou estar aqui. Vamos lá, estamos lá dançando música eletrônica no céu e a coisa pegando fogo aqui na terra. A coisa vai pegar fogo aqui, nós vamos estar né? Porque depois, por isso que eu falo que vocês são a última geração, porque vocês são a última geração, porque são vocês vão preparar os filhos de vocês também vai pegar essa onda. Agora já os seus netos eu não sei. Entendendo? Os seus netos eu já não sei. Eu não confio muito que nós vamos ter tanto tempo. Mas eu acredito que é para vocês e para os filhos de vocês esse mover. Amém. Amém? E quando tiver aquele mais bombando, Jesus volta. Aí quando ele voltar, que ele vai voltar no avivamento. Mas todo avivamento tem perseguição. Não existe avivamento sem perseguição. E quando eu vejo esse povo virando para o nosso lado, eu falo, Jesus, o carro está engraçando, o negócio vai ficar bom. E quando uns se acovardam, igual o povo de Israel, os filisteus não viram para cima da gente, meu Deus. Automaticamente tem os Davizinhos aí valentes, se levantando. Cheio de vontade. E a gente vai identificando em compensação, tem gente frouxa. Os filisteus se levantando contra o povo de Israel. Gente, o bicho vai pegar pro lado daqueles que vão levantar a bandeira da santidade. O bicho vai pegar. E nem todos vão aguentar, porque os frouxos vão cair. Os frouxos vão cair, o bicho vai pegar. Entendeu? Você tem que ser muito da pegada para ficar firme naquilo que você crê. Senão não vai na onda. São os frouxos. É lá o povo, lá os israelitas, todo mundo com medo, escondido, porque as afrontas vinham. Mas junto com o avivamento vem a perseguição. E quando eu estou vendo, a coisa vai virar para o nosso lado. Eles vão falar que nós somos conservadores. Eles vão se levantar contra os fanáticos. Que eles vão querer dar nome e rótulo para a gente. E falar que nós somos radicais. Eu sou mesmo. Eu sou radical. Porque as pessoas conseguem ser corintiano, palmeirense, São Paulino. As pessoas conseguem defender algumas causas sem causa.
acredito de verdade nos Davi que Deus vai levantando aí. Eu acredito nos Davi. E esse Davi vai sair da onde a gente não espera. De verdade, eu não estou assim pondo fé, nem estou assim falando assim, ó, do nosso meio. Tomara que seja do nosso meio. Mas se não ser ainda os Davis do nosso meio, Deus vai trazer gente de fora. Mas que vai acontecer, eu quero que seja daqui. Então eu não quero que tenha frouxo. Eu quero gente valente. Porque o Senhor não manda ninguém de fora, não. Pode ser, os de fora podem agregar. Vai agregar, mas não porque eu sou frouxa. Senhor, não precisa mandar Samuel, não, porque Eli ainda está dando conta do pedaço. Nesse aspecto, Deus mandou Samuel de fora porque ele reprovou Eli e os 2 filhos dele. Ele reprovou quem estava dentro. Mas entenda uma coisa: aquilo que Deus falou vai se cumprir. Vai se cumprir, querido. Ainda que, tipo assim, pareça falido. Parece falido não. Quando de repente tem gente que está abandonando o pecado, que vivia podre lá fora, ele estava sujo, e de repente encontra Jesus de verdade e fala o negócio seguinte: eu quero esse Deus, e entra com uma garra que vem na frente de pessoas que estão há 30 anos na igreja. Dá um chapéu assim, você fala: uau, de onde veio esse? Tem gente que está assim 30 anos, não faz nada. Veio assim com 1 ano, chega assim arrebentando, fazendo um movimento, você fala: de onde saiu esse? Fala: saiu de trás das malhadas. Ninguém nem imaginava que Deus podia usar alguém que não tinha nada a ver. E Deus faz, eu estou acostumado a eu aqui, ó. Eu sou prova viva. Eu sou prova viva. Porque quando até os meus 15 anos eu não estava na igreja não, mas quando eu fui para arrebentar. Amém. Entrei para arrebentar. Cheguei revolucionando. De verdade, cheguei. Eu não queria, eu queria aprender de verdade a Bíblia e me mergulhei estudando. Aí eu vi que tinha muita gente que estava tempos na igreja, sabia menos a Bíblia do que eu tinha 1 ano. Porque eu cheguei para arrebentar, eu cheguei querendo saber, eu cheguei querendo conhecer. Porque eu vim com sede. Eu vim com sede de poder de Deus. E quando eu cheguei na igreja, tinha um outro frouxo. Eu com 1 ano, queridos, eu estava bala. Mas eu vim lá de fora. Então, olha, teologicamente falando, eu conheci um bocado de coisa, já um monte de história bíblica e buscava. E eu queria o batismo no Espírito Santo. Não sei se você não é baseado no Espírito Santo, mas se você não é, você tem que buscar, porque é para você. É poder de Deus, e você é direito seu, e você tem que buscar o batismo com o Espírito Santo. Eu estava na igreja, tinha gente que tinha 20 anos na igreja, nunca tinha sido batizado no Espírito Santo. Eu com 3 meses na igreja, eu batizado no Espírito Santo. Você está entendendo? Tem gente dando chapéu. Chega dando chapéu. Porque o que vale aqui não é tempo. O que vale aqui é posicionamento. Amém. Não é aqui na empresa. Quanto mais velho, não. O que vale é posicionamento. E logo que você se posiciona, querido, Deus te usa. Deus nem quer nem saber se você conhece muito ou não conhece. Amém. E eu cheguei com uma fome, com uma sede na igreja. Então, de verdade, eu não cheguei como um passatempo para uma curtição. Curtição, curtia lá fora. Curtia assim. Eu brincava, eu tinha os meus amigos. Eu não perdi os meus amigos. Você não deve perder os seus amigos. Larga a mão de ser chato. Tá bom? Eu não perdi os meus amigos. Os meus amigos na escola continuavam os mesmos. Até eu gostava de ter esses meus amigos, que é uma maneira de eu pregar para eles. Eu ria com eles. Nas horas eu falava: não, de boa, eu não participo não, fica aí. Entendeu? E eu não criticava não tem que criticar. Não adianta você ficar criticando quem não conhece a palavra. A pessoa faz e nem sabe porque está fazendo. A palavra vale para mim e para você, não para quem não conhece. Então, isso é pecado. Para com essas conversas, gente, que pecado. A pessoa está ligando se é pecado ou não é pecado? Vem com essas conversas. Mas aí eu falava: não, de boa. Pode fazer, mas eu não. Não. Não é minha praia. Mas pode ficar tranquilo. Pode fazer. Você que sabe, cada um faz a vida do que quer, mas eu não.
Ou então, você com as amigas, né? Eu sempre tive muita amizade, como até hoje eu tenho. Amizades dentro da igreja e amizades. Eu amo amizade fora da igreja, de pessoas que não frequentam a igreja. Eu amo, de verdade. Porque é uma maneira de eu poder mostrar Jesus para eles. Amém. Aí então o que acontece? Quantas vezes aqueles papos tal de menina, né? Que é tudo santa, vocês sabem, né, meninas? Assim, tudo santa, né? Não era diferente. Parece que as coisas estão tudo perdidas. Agora tá nada, vida. A coisa está perdida desde que Adão pecou. Já está perdido desde lá. Aí eu falava assim: Anivalda, você não faz isso, você não faz aquilo. Ah, não é contra os meus princípios. Não. Isso não compete com os meus princípios. Eu não falava de crente, evangélico, não evangélico, Deus. Não, eu falava assim: gente, isso é contra os meus princípios, mas vai de boa. Vai de boa. Mas é contra os meus princípios. É contra os meus princípios. Então eu dizia o seguinte: é contra os meus valores. Porque valores todo mundo tem. Não precisa até dentro da igreja para ter valores. Valores são coisas construídas por você. Não é a questão de estar dentro da igreja ou não. Não, eu tenho os meus valores. Eu não falava valores. Hoje é muito falado de valores. Eu tenho os meus princípios. Não, isso não faz parte da minha conduta. Não, vai de boa. Vai de boa. Tipo assim, essa história. Mas eu não vou nessa não. E eu não entrava. E muitas coisas eram antes de me converter. Depois que eu me converti, aí que eu me posicionei de verdade. Porque aí eu não podia manchar a imagem que eu tinha, que as pessoas sabiam que eu era cristã. Porque agora estava manchando Jesus e não mais eu. Porque iam me chamar de crentinha meia tigela. E uma coisa que eu detesto ser meia tigela. Eu sou uma tigela cheia. Meia não, eu não sou nada meia. Ou nada ou inteiro. Mas meia tigela não dá. Não me chame de meia tigela, porque isso foi. Né? Eu não gostava desse. Sabe por quê? Quando eu falei acerca de avivamento e posicionamento, eu quero muito que Deus te use como essa geração do avivamento. Recebe. Eu quero, essa é a minha oração, mas quando o Diogo mostrou aqui o mapeamento de coisas que vocês vão lutar, e vai ser difícil, mas é posicionamento. Eu quero, Senhor, eu quero. Luta contra você mesmo. Luta, mas não vai ser fácil. Porque Deus vai te pedir posicionamento. Para Ele te usar no avivamento. E a obra dele, os planos dele não é frustrado. Se Ele não te usar, Ele levanta outro. Atrás da bananeira, lá atrás das malhadas. Ele levanta, Ele traz gente de fora. Ele me trouxe de fora. Eu entrei como Samuel. E estou aqui proclamando algo que de verdade eu não aprendi na minha infância. Então, eu levantei uma bandeira porque eu acreditava. Eu tinha um encontro de verdade com Deus. E eu queria uma mudança. Mas eu queria uma mudança não somente na minha vida. Eu sempre fui conformada e até hoje sou. E eu já vi que isso é algum propósito de Deus. Posicionamento, geração do avivamento. É triste eu ter que falar isso, mas eu tenho que chamar vocês para uma responsabilidade, porque é muito legal ser a geração do avivamento. Mas não pense que vai ser a geração do avivamento assim, de boa. Mas não, porque Deus não derrama assim não. Ele vai te colocar à prova. Para você que é a geração do avivamento, porém pode não ser o foco do avivamento. A diferença é que eu quero ser o foco do avivamento. Eu quero ser o fogo do avivamento. Essa é a diferença. Eu quero ser o fogo, eu quero tocar fogo. Eu quero tocar fogo, essa que é a diferença. Né? Então eu quero ser o inflamador. Eu quero tocar fogo. Não simplesmente fazer parte de um movimento. Não, deve ser mais que isso. Eu quero marcar não somente a minha história, mas eu quero passar por essa terra aqui e falar: até aqui está valendo a pena. 46 está valendo a pena. Até aqui está valendo a pena. Mas quando eu falo para vocês, entenda uma coisa: coração no altar. Meu coração no altar de Deus. O Senhor vai pedir coisas para vocês. Muitos Ele vai pedir para você assim: você não vai casar. Ah, pastora, acabou, não sou mais geração de avivamento, abandonei meu ministério, não tenho mais chamado, então acabou, eu acabei de entregar aqui agora a minha carteirinha.
Entendeu? Porque Deus, eu conheci uma missionária na CEPAL. Ó, por que eu sou sempre um agente de notícias ruins, hein? Eu não aguento mais isso, Senhor, muda meu chamado. Ai, por que você não traz notícia ruim? Por que você me deixa o povo assim pra baixo? Mas eu conheci uma missionária na CEPAL que eu olhava pra ela assim e falei, puxa, que legal, né? Mas quando falando acerca de posicionamento e radicalismo, tem coisa que você vai ser radical, você vai ter que ser radical. Mas segundo aquilo que Deus vai terminar na tua vida, não porque você quer ou deixa de querer. Eu conheci uma missionária da CEPAL, hoje ela está com, acho que ela deve estar com uns 56, porque ela é mais velha que eu. Mas ela contando, ela é missionária lá sei lá, era pro lado da África, né? E ela falou que quando Deus chamou ela para o ministério, ela era noiva há 4 anos. Ai, pastor, não fala essas coisas. Para. Senhor, corta a luz, corta a energia. Eu não quero ouvir essas coisas, Senhor. Cala a boca da pastora. Eu não quero ouvir essas coisas. Pula, pastora. Parou. Meu coração no altar de Deus. Ela era noiva. E ela foi chamada por Deus. Ai, gente, tá doendo, né? Por que eu tenho que falar essas coisas? Fala pra Fabi falar. Fala pra Lívia falar. O Eric aqui. Não tem que ser eu, não tenho que falar. Fazer o quê, né? Mas ela era noiva. E Deus, ela ouviu o chamado do Senhor. E Deus falou que queria que ela fosse para a África. E ela colocou assim, mas Senhor, meu noivo não vai. Eu tenho certeza que ele não vai comigo. O Senhor falou para ela, não com essas palavras, mas meu coração no altar. O Senhor falou para ela, e aí? Ai, gente. Mas quando a gente fala de coração no altar, é sacrifício. E a gente acha que o avivamento vai vir assim, de boa. Não vai vir de boa. E ela pegou e falou assim, então você não vai se ele não for? Aí ela, imagina, né, a crise. E ela falou assim, o Senhor falou, se ele for, você casa. Ela não tinha chamado para ser solteira. Se ele for, você casa. Se você não for, interprete que é o teu chamado. Ai. E ela convidou ele para ir. E ele falou que não ia, porque ele não foi chamado para ser missionário. Também acho. Eu não queria estar na pele dela. E ela largou ele. E foi para a África. E está fazendo uma revolução lá na África. Uma mulher. Caramba. Uma mulher. Ela está pagando preço. Ela mostrando, quando eu estava lá num seminário para pastores e líderes, que é um seminário que eu costumo ir, o nome é CEPAL. Então tem muitos missionários, tem pastores, e eles falam os testemunhos delas. E eu fico, Deus, por que eu tenho que ser agente de más notícias? Mas não, eu não estou sendo de má notícia, eu estou sendo agente do avivamento. E o pessoal acha que avivamento é flores. Mas ela falou o seguinte, gente, eu sou a pessoa mais feliz do mundo, não sou frustrada porque eu tomei a decisão mais certa, porque o meu chamado é ser missionária. E ele não queria ir comigo. Mas eu não seria uma pessoa feliz se eu fosse uma dona de casa com os meus filhos, casada, sem viver aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu poderia estar casada, porém frustrada. Eu não estou casada e eu não estou frustrada. Porque eu sou a pessoa mais feliz. Ela falava assim. Geração do avivamento, falando de perseguição. Eu conheci um outro, que até o pastor fez uma oferta assim, boa, para ele. Porque o cara estava lá nas Farc, lá, aquele negócio lá de divisão lá da Colômbia.
Querido, os guerrilheiros entraram, queimaram a igreja dele, porque ele estava convertendo os meninos, e os meninos era para ser da guerrilha, e o pastor estava atrapalhando o trabalho da guerrilha, lá do narcotráfico, essas coisas. O pastor estava atrapalhando, porque não é para a igreja, não é, só que estava muita gente se convertendo. E sabe o que eles fizeram? Pegaram e queimaram a igreja do pastor, sequestraram a esposa dele, engravidaram a esposa dele. Aí você fica olhando essas coisas assim, aí Senhor, eu não sei se eu quero não. Então quando você pedir algumas coisas, saiba que se o seu preço está sendo alto, é porque o que você vai fazer é uma coisa muito grande também. Não tenha medo. Mas ele engravidava a esposa dele, porque estuprava a esposa dele. E aí eu sei que ela conseguiu fugir e levou o filho. Mas ela, como é que ela ia voltar? E sabe, quando ele pegou, recuperou a esposa, criando agora o filho do estuprador, que era da guerrilha, até então não sabe quem era, o pai, né? E Deus falou para ele assim, que era para ele estava levantando dinheiro de novo para poder construir a igreja. E Deus falou para ele pegar o dinheiro de construir a igreja e dar na mão do coronel que mandou queimar a igreja. Deus é demais, faz essas coisas comigo não. Imagina, gente. E ele pegou e falou: eu sou um pastor que você destruiu a minha igreja. Foi o seu povo que fez isso com a minha mulher. Mas sabe que Deus mandou eu fazer uma coisa e eu estou te fazendo, está aqui, ó. O dinheiro que eu ia construir a igreja está na tua mão. Aí sabe o que aconteceu? O coronel lá, o bandidão lá, falou o seguinte, o cara fica assim: a partir de hoje, o cara construiu a igreja para o pastor, com os soldados dele, mandou os bandidos construir a igreja, e falou o seguinte: ninguém mexe com esse pastor. E o cara tá bombando lá, salvando gente pra caramba. O cara tá fazendo uma história na Colômbia, porque é avivamento, mas é a base de perseguição. E eu gosto de ouvir essas histórias, porque não é história de gente frouxa, é história de gente que tem personalidade e opinião. Eles são gente forte, mas eles foram forjados na batalha, eles foram forjados na dificuldade. Tiveram que ter coragem de dizer não quando tinham vontade de dizer sim. E tiveram que dizer sim em muitas vezes que eles tinham vontade de dizer não. E eu quero falar para você que muitas coisas que você tem vontade de dizer sim, você vai ter que se posicionar e dizer não. E muitas coisas que você vai ter vontade de dizer não, Deus vai te pressionar para você dizer sim. Mas no fundo, Ele está forjando em você um líder do avivamento. Amém. Não é para te matar, é para te fortalecer. Ele precisa de você lá na frente. Ele precisa de mim lá na frente. Então quando eu disse assim, tem uns aqui que não vai casar, e não fique desesperado, porque o Senhor vai te dar o consolo, você vai ser feliz, apesar de não passar pelo casamento. E tem outros que Deus vai falar para você casar, e você não está afim de casar, e Deus vai falar: você vai casar, cara. Não quero, Deus vai casar. Esse foi o meu caso. Eu já não queria. Eu não queria casar. E o que Deus veio para mim e falou: eu quero que você case. Ah, o senhor está brincando comigo? Eu não quero casar. Eu não quero. E a palavra de Deus para mim falou assim: mas eu quero. Mas eu quero. Vai fazer minha vontade ou não? Ai, foi tudo cruel, gente, eu ficar. A culpa era o pastor, não era o pastor. Não era o problema, não era o namorado que eu tinha. O problema era eu.
companhia. É legal ter uma companhia. Eu namorava para ter uma companhia, era legal. Mas eu nunca fiquei apaixonada. Por ninguém. E não fui pelo pastor. Porque eu não me permitia me apaixonar. Por ninguém. Ah, eu gostava. Legal ter você do meu lado. Uns 10. Aí quando você abriu, pastor, eu sou. Cada um seus nomes. Tadinho do pastor, né? Eu era assim, eu era pancada. Mas eu não queria me apaixonar porque eu não estava afim de casar. E eu também era da opinião que ninguém deve ficar chorando por ninguém. Então eu pensei o seguinte: eu amo quem me ama, então eu nunca vou te amar. Porque no dia que eu te amar, você vai pisar em mim. Ninguém pisa em mim. Isso é mecanismo de defesa, não faça isso. Isso é gente machucada, entendeu? Faz isso não, isso é doença, isso não é saudável não. Né? Se cria umas resistências assim que não vou sofrer, não vou esse mal eu não sofro, desse mal eu não sofro. E você vai criando as resistências. Eu tinha essa resistência. E eu não queria casar. Até porque eu não amava para casar. Primeiro que eu não me permitia amar. E Deus falou assim, eu falei, mas eu não quero casar. E Deus falou, mas eu quero que você case. Gente, eu ia ser de verdade. Eu achava lindo ser missionária assim, sabe? Fazer esse povo assim, aventureiro lá fora. Pra mim era uma aventura. Que legal, já pensou? Eu queria ser missionária. E me meter assim no meio dos índios, assim, nessas guerrilhas, essas coisas assim. Eu queria ir assim no meio dos índios, eu queria sair assim, fazer umas coisas assim diferentes. Mas Deus não tinha isso pra mim. Deus não tinha isso, mas eu queria. Mas não era isso. Aí, Deus tinha pra mim um pastorado. Mas para mim exercer o pastorado era importante que eu fosse casada. E por sinal, para exercer o pastorado é muito importante que a pessoa seja casada. Por isso que eu falei para a Michelle que ela tem que casar, né? Eu já obriguei ela a casar. Ela tem obrigação, você tem que casar. É ordem. Eu já falei para ela, filho, não adianta, não vem com papo de solteiro, porque você tem que casar. Você tem que casar, dá os seus pulos aí com Deus. Dá os seus pulos com Deus aí. Mas não vem com papo de solteira não, porque você não pode. Você tem que ser casada. Tem uns que tem que ser casado. Tem outros que serão solteiros. Você viu? Ai, Jesus, o tempo foi embora. Mas difícil, né? Tem uns. Eu não sei o que Deus tem para a sua vida. Eu não sei. Não seja que tenha o seu coração no altar para sacrificar na hora que o seu coração estiver dizendo algo contrário daquilo que Deus está pedindo. Põe o coração no altar e fala, Deus, seja feita a tua vontade, não a minha. Gente, esse negócio dói. Mas quem é do avivamento, quem é da pegada, está pronto. Sofre, mas depois diz amém. Tem uns que tem que fazer faculdade. Você precisa fazer faculdade. Porque aquilo que Deus tem para a tua vida, você precisa. Amém. E tem outros que não vão fazer porque não precisa do que Deus tem para a tua vida. Deus fala, para que você quer? Ah, eu sonho. Uau! E Deus fala, não, vem para meio dos índios, não precisa de faculdade, não. Falou inglês, fala medicina? Você tem que aprender lá do Tupi-Guarani. Porque inglês, vai aprender Tupi-Guarani, vai aprender lá. Ah, mas eu quero, minha pessoa não, você não quer nada. Fica quieto aí, depois você vai entender. E aí as coisas estão fechando para você, porque às vezes você está fora de propósito, está me entendendo? Tem coisa que vai se
fechando porque você está fora de propósito. O que Deus tem para a vida do teu irmão não é o que Ele tem para você. Então não fica muito focado no que Deus fez na vida do teu irmão. Porque Deus costuma não repetir história. Eu acho incrível. Porque Deus não repete história. Eu acho ele lindo. Para cada história eu falo que é uma novela, um negócio fantástico. Que o que aconteceu comigo, Deus vai escrever outros caminhos para falar para você de outro jeito. Então esse negócio às vezes de copiar piamente, não, o que Deus tem para você, de repente não é o que Ele tem para mim. O que Ele tem para mim não é o que Ele tem para você. E você tem que entender, ouvir a voz do Senhor, o que Ele tem para você. O que Ele tem. Você não pode morrer frustrado, em nome de Jesus. Você não pode, nem eu não posso, Senhor, então me mostra. Mas não, filha, mas a questão das coisas que eu quero te mostrar, às vezes não é bem o que está no seu coração. Então põe no meu coração. Põe no meu coração, Senhor. Se as coisas que eu penso não estão no seu coração, e o que está no seu coração não está no meu coração, então, Senhor, eu não posso morrer frustrada. Faz o que o Senhor quer e se atira porque Deus quiser fazer na tua vida. Aí aquilo que parece que é doideira, parece que é loucura aos olhos dos outros, que eu falo posicionamento, as pessoas não vão às vezes te entender. Quando você tem certeza dentro do seu coração, que por mais que pareça loucura, você está fazendo porque você está confiando na promessa de Deus na sua vida, que está te direcionando, parece doideira para os outros, mas no final dá certo. E aquilo que parece que é bom para você no momento, no final dá tudo errado. Porque o coração do homem é enganoso. Aquilo que parece que é bom pode não ser. E aquilo que parece que não há pode ser. E é muito difícil esse negócio de ver desse jeito. Por isso que eu falo que não é para frouxo. Então, quando eu falei que muitos aqui, gente, tem muitos aqui que precisam casar. Aí, amém, Senhor, calma, filho, calma. De repente Deus quer que mostre alguém aí um negócio aí com você. Você fala, ai Senhor, mas não é isso que eu queria. O Senhor falou, mas eu quero que você case. Mas não é assim, Deus já casa. Não. Mas não é bem assim, não. O Senhor fala, eu tenho propósito com vocês dois. Vai, casa logo. Não quero. Mudei de opinião. É uma doideira esse mundo de fé. Por isso nem todo mundo aguenta. Então, você tem que estar aí ligado. Se você realmente quer ser usado por Deus, estar atento ao que Deus está te direcionando. Porque Ele não disse que vai cumprir os seus propósitos. Ele falou, vai cumprir os propósitos dele. E às vezes o propósito dele não é o teu. E a gente fica brincando com o nosso coração, achando que, mas é o meu propósito, Senhor. Eu quero aprender inglês, eu quero ir para a Europa, eu quero ser missionário assim. Aí Deus fala, filho, você não tem noção do que eu tenho para você. O Picorani está te esperando lá. Pode ir para a Europa, lá na Amazônia. Pode, se prepara. Você já imaginou? Não, eu quero fazer um avivamento, uma revolução. Não, Senhor. Não, tem que ir para a Europa, na Amazônia. E aí? Essa é uma maluquice, né, gente? É para pensar. É para pensar. Você seja fiel. Tenta ser fiel. Não é que seja fiel, não. Tenta ser fiel nas pequenas coisas. Tem gente aqui, vamos dizer assim, por que você tem que namorar? Se você tem que casar? Porque você namora demais. Porque seu coração é mole e você vai se enrascar. E antes que você se enrasque, é melhor que você case. Tem gente que não tem controle no seu coração. É coração mole. E para os coração mole precisa casar. Porque vai se enrolar, vai se enrascar, vai. Deus não quer isso para você. E tem outros que tipo assim, que Deus fala assim, não, você
eu preciso de você mais um tempo aqui. Falando acerca de casado, solteiro. Não, eu quero que você... Ah, mas eu quero casado. Eu falo, calma, oxi, calma. Deus é baiano. Oxi. O brasileiro deve ser baiano, né? Além do brasileiro, baiano, não é ruim. Oxi, calma. Ai, eu quero. Deus fala assim, tá bom. Eu tenho pra você, deixa eu ver, você vai ter 5 filhos, tudo bem? Não, Senhor, não, mas casa, filha, tudo bem. Não, mas não é bem assim que eu quero. Eu queria, não tem que ser bem assim que eu quero, que você quer. É o que o Senhor quer. Ficando difícil. O que eu tô falando pra vocês, queridos? O seu coração no altar de Deus, e Ele vai pedir coisas que você não quer, e vai pedir coisas que você quer. Mas você vai aprender primeiro a brigar com o teu coração. Tem gente que para vencer o pecado vai ter que casar, porque você é fogo puro, entendeu? É um fogo que sobe. Deus fala, você não aguenta muito tempo namorando, rapaz. Menina, você não aguenta muito tempo, isso vai dar besteira. Não quero casar. O Senhor fala, isso vai dar casa, porque tem gente que não aguenta muito tempo um namoro. Porque... E Deus vai forçar você a casar. Sabe por que eu falo isso? Porque senão você vai se estourar. Aí Deus fala, nossa, tem como falar muito, pessoa que é muito apaixonada, que é o coração mole, e Deus fala assim, é melhor você casar, que é tal facho. Só que também aquele que é coração muito mole, corre o risco, depois de casar, se apaixonar por outro. Porque é coração mole. Ferrou, pastor, é só uma notícia. Tem alguma coisa boa nessa sua pregação? Caramba, você veio aqui para acabar com a gente? Não! Pensa! Se você é coração mole, aí parece, como dizem as universitárias aqui, parece que casamento é um bom negócio, mas para quem é coração mole também é complicado, porque se você tem facilidade de se apaixonar, e agora? E se apaixona depois de casar? Tá ferrado. Não pode. Pra quem tem o coração não muito mole, tem muito fogo. Não ferrou, mole, não muito o quê? Quem tem o coração não muito mole, mas o fogo é maior. Tem que casar. Tem que casar. Tem que casar. Tem que casar. Entendeu? Se quiser ser a geração do avivamento, vai ter que andar em santidade. E para andar em santidade, tem que casar. Entendeu? Tem que casar. Então eu não sei quem é você. Mas... Ai, eu pensei que era pastor, tá? Você tinha um pastor já. Isso é trauma já, gente. Acabou a pregação, é vocês, né? Que estão fazendo puta cabalada. Cala a boca, pastora. Pastora, aparece aí. Cala a boca da pastora. Mas, amados, eu quero que você lembre das minhas palavras quando vir o desafio na sua vida. Tem gente que para poder vencer algumas coisas da sua vida vai ter que ser radical. Você vai ter que ser radical. E o ser radical às vezes pode ser difícil para você, mas é você juntar o pau da barraca e falar: o negócio é o seguinte. E aí eu falo para você, não sei, mas se você quer ser a geração do avivamento, precisa de posicionamento. E o posicionamento é romper com o pecado. Posicionamento é colocar seu coração no altar e a tua vida também, não é só o coração não. Mas o coração no altar e a vida no altar é sacrifício. Parece bonito colocar o coração no altar, mas colocar o coração no altar é choro. Eu até hoje, eu até falei no encontro com Deus, né? Um tom de brincadeira, mas não é brincadeira. Eu falava assim, poxa, eu não entendo o pessoal, porque o fogo sexual, né?
Isso eu digo de hétero e digo de homo. Quem passa por problemas nessa área, tu tem que casar. Casa. Apruma logo uma vida antes que o diabo te pegue. Apruma logo. Aí eu falava assim hoje lá no encontro com Deus, eu dizia assim, né? Sabe, gente? Eu não entendo. As pessoas ficam prorrogando o casamento. Porque ficam esperando isso, esperando aquilo, esperando. Aí acontece, por motivo A ou B de arrumar uma barriga, os menos avisados, arruma uma barriga, aí depois arruma um casamento tão rápido. Eu não entendo. Se era para casar em 2, 3 meses, por que não casou em 2, 3 meses para não pecar? Eu não entendo. Por quê? Não, aí depois que o leite derramou, depois que a vaca foi pro brejo, aí não é mais sacrifício, querida, acabou. Que sacrifício? Você tá fazendo isso só porque agora você vai casar, né? Agora vai, né? Casar porque é obrigado? É, agora é. E eles casam obrigado. E por que você não casa obrigado? Porque o Senhor está mandando você casar. Obrigado pelo Senhor. Não, mas aí não, aí é sacrifício. Aí eu tenho que pensar. Por que se Deus pega e fala para você desistir de um relacionamento, por que é tão difícil? Mas aí quando o outro desiste, você supera. O outro lado desiste. Porque arrumou uma pessoa melhor. Arruma uma pessoa mais interessante. E você não supera? E por que pelo Senhor a gente não abre mão? Entendeu? Então esse negócio de avivamento é uma coisa assim meio... às vezes eu vejo assim as pessoas com muitas flores. E não é flores. Não é flores, amado, porque eu estou nessa pegada há 32 anos. E eu quero que você seja o sobrevivente do avivamento. Amém? Mas Deus vai te pedir a prova de muita coisa. Só para saber aonde está o seu coração. E muitos. Uma das coisas, eu lembro quando Deus falou que o que Ele queria para a minha vida, que eu não entendia, porque a última coisa que eu esperava era o pastorado. Quando Deus falou para mim assim, quando o pastor falou assim, que conta que eu queria fazer a faculdade, eu queria fazer faculdade. Eu queria. Isso era coisa minha. Eu determinei que eu tinha que ter um canudo. Sou graduada. Besteira. Besteira não. Para mim não era, para você de repente também não é. Eu queria, porque eu queria. E aí o que foi que eu fiz? Eu falei, eu quero fazer faculdade. Eu quero. E Deus falou para mim, não vai. Por que a gente tem? Poxa vida, só não foi lá que não quer. Eu quero. O Senhor falou, você não vai. Eu chorei, gente. Chorei, eu tinha 17 anos. Chorei igual uma condenada. Entrei em parafuso. Porque parecia que Deus estava podando o meu sonho. O que Ele quer da minha vida? Eu não estou pedindo nada de coisa ruim, eu estou pedindo coisa boa. Aí sabe o que Deus fez comigo? Depois de 4 anos, Ele falou para mim assim, parece que Ele olhou para o meu coração e falou assim, você quer mesmo fazer faculdade? O senhor sabe que eu quero. Se o senhor não quer, não tem problema, eu aceito. O senhor falou assim, tá bom. Para você saber que eu sou Deus, e para mim não é impossível, você quer fazer? Vai, faz. Tá, faz, tá bom. Vai lá fazer, tá tão triste aí, de bico, parece que o mundo acabou. Vai fazer. Aí eu fui fazer a minha primeira faculdade. Aí, gente, que alegria! Nossa, parecia que eu estava no céu. Aí o Senhor parecia que eu olhava para mim todos os dias, tá feliz? Tô! Tá contente? Nossa! Aí o Senhor falava para mim assim, você não precisa disso. Tudo bem, mas eu quero. Faz. O Senhor falou, você não vai usar isso. Não, mas eu quero. O Senhor não faz.
faculdade, nós fomos chamados para poder ser pastores. Quando eu assumi o Itaim, eu estava no segundo ano da faculdade. E no segundo ano do meu chamado, que eu não sabia que eu tinha chamado, eu comecei a perder a vontade da faculdade. Ai, aquilo começou a virar peso. Deus falou, mas você não queria? Ah, eu queria. Ai, mas eu não sei mais se eu quero. Que coisa chata. Eu comecei assim. Mas como eu tenho o costume de terminar as coisas que eu começo, né? Aí eu peguei, concluí a faculdade. E no dia da minha formatura, que eu tenho lá o vídeo, a igreja foi, levantaram faixa, foi uma coisa muito linda. O Jonathan estava na minha formatura, lá, 6 meses de idade, passou por fralda. Lá no AMB, eu estava lá com o canudo e Deus falava para mim assim: você não vai usar isso. 4 anos de dinheiro, 4 anos de esforço. E Deus falava para mim, eu na formatura, Deus falava, você não vai usar. Ah, mas tudo bem, com canudo. Consegui meu canudo. Oh, gente. E não é que eu abri mão daquele empregão. Porque na hora que chegou assim, você vai agora se efetivar. Eu estava na Secretaria da Fazenda, eu ia ser efetivada na Secretaria da Fazenda como contadora, porque eu sou contadora. Eu sou bacharelado em ciências contábeis. E quando eu fui ser efetivada na Secretaria da Fazenda, eu estava trabalhando na Secretaria da Fazenda, eu não aguentava mais ver aqueles papéis, eu não aguentava mais ver aqueles números, não aguentava mais ouvir falar de licitação, eu não aguentava mais ouvir falar de coisas do governo, e contabilidade pública, aquilo começou a me dar um nó, que hoje nem meu imposto de renda eu faço, a contadora que nem imposto de renda eu faço, porque eu tenho trauma de contabilidade. E eu falei, eu não quero isso. Deus falou, pega, você não queria? Eu sou o Deus que permito. Existe a vontade plena e a vontade permissiva. Se você viver na vontade permissiva, você não vai usufruir do melhor. Mas se você viver da vontade plena, que muitas vezes não é a nossa vontade, você vai viver o melhor. Amém. Então existe a vontade permissiva e a vontade plena. E Deus falou, se você quiser, eu te permito, você dá rumo na tua vida agora. Dá rumo na tua vida, vai, faz aquilo que você queria fazer. Vai. E eu tinha que dar resposta para o meu chefe no outro dia. E doeu de novo, porque agora eu já não tinha mais prazer naquilo. Porque aquilo era um tédio, entrar naquele prédio, subir naquele elevador. Aquilo que parecia que era tão bom na minha adolescência, na minha juventude, já não era mais. E eu falei para o meu chefe, era o seu Bruno, que deve estar lá até hoje, que não morreu. Porque o homem era velho pra caramba. O cara era um poderoso lá da Secretaria da Fazenda. E ele falou, Nivaldo, você tem que dar resposta até amanhã, porque eu vou mandar as suas documentações para poder te efetivar aqui como contadora. E eu falei para o seu Bruno, eu não quero. Você está ficando louca, eu estou conseguindo te colocar dentro do Estado sem concurso. Você está entrando no Estado sem concurso. Nivaldo, você sabe o que você está fazendo? Eu não. Não, seu Bruno, eu não sei. Não me pergunta, Eu não sei. Nivaldo, a oportunidade, mas não tá bom, seu Bruno. Não pergunta de novo, não. Amanhã eu não venho mais. Eu não não aguento mais. Não, tá bom, não vou. E saí fora. E eu passei a ficar integralmente na igreja, porque o meu chefe, que era o superintendente na época, falou que era melhor eu abandonar tudo para me dedicar somente à igreja, porque era importante que a igreja crescesse. Foi quando eu abri mão da minha primeira profissão. E abri mão. 4 anos de dinheiro, 4 anos de tempo, 4 anos de desgaste, 4 anos trabalhei em 2 empregos para pagar a faculdade.